Vamos abrir nesta noite a nossa Bíblia, este livro maravilhoso, começando nesta noite no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 24. Glória ao Senhor Jesus. Bendito seja o nosso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Se o irmão e a irmã acharam, diga amém. Vamos começar a aprender os ensinamentos dessa bendita e gloriosa palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. E assim está escrito: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Assim como também nós não podemos andar ao mesmo tempo em dois caminhos. Ou nós andamos no caminho à esquerda, ou nós andamos no caminho à direita. Mas andar os dois caminhos ao mesmo tempo, nós também não podemos. E o nosso Salvador Jesus Cristo, dando ensinamento aos nossos irmãos naquela época, e que o Espírito Santo de Deus nos dá os mesmos ensinamentos hoje a cada um de nós, ele chegou a dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque no mundo que nós estamos hoje, há diversos senhores. Tá? Mas há um Senhor que nos leva a Deus. Há um Senhor que nos leva de volta ao Deus Criador. E nós sabemos que por causa da desobediência dos nossos irmãos Adão e Eva, o homem foi expulso da presença de Deus. E Deus, o nosso Deus, através da sua misericórdia, através da sua graça, da sua benignidade, Ele providenciou alguém que nos trouxesse de volta. Mas para que nós venhamos voltar ao Deus Criador, precisamos andar pelo caminho. Não é todos os caminhos que nos levam a Deus. Aquelas pessoas que têm a mania de dizer que aonde fala de Deus ela está lá, é porque elas não conhecem a palavra. Elas não conhecem a verdade. Elas não conhecem a vida. Elas não conhecem o caminho. Por isso que elas chegam a falar que aonde fala de Deus, ela vai estar lá. E a Bíblia diz que nós, todo ser humano, ele não tem como servir a dois senhores. Porque o mundo ele oferece diversos senhores. O reino de Deus, ele está no mundo. A porta está ainda aberta. O caminho, ele é estreito. Mas também o adversário tem também os seus reinos. E ele oferece para quem quiser. E a escolha é de cada um de nós. Eu gosto de dizer que não é através da igreja, não é através da troca de religião que nós vamos voltar a ter comunhão com Deus. Mas é através da gloriosa e bendita palavra do nosso Deus. Porque a própria palavra, muitos não sabem, e Deus só revela a quem Ele quer, a própria palavra é a verdade. E a própria verdade é o caminho. E o próprio caminho é a vida. E tudo isso se volta ao nosso Salvador, Jesus, que era desde o princípio, que permanece desde o princípio e que vai permanecer desde o princípio. E a palavra chama a atenção dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Olha a lógica, porque ou há de odiar um e amar o outro. E o nosso Deus, eu sempre falo, ele é muito ciumento. Deus ele não nos divide
com seu ninguém. Ou nós nos entregamos completamente a Deus, ou Ele não recebe metade. Não existe isso. Não, vou dar um pedaço para Deus e vou dar um pedaço ao mundo. Vou dar um pedaço para a minha vida. Não existe isso. Ou nós nos entregamos a Deus completamente, ou Deus não nos recebe. Porque Deus é ciumento. Assim como nós também. Embora nós muitas vezes o negamos, mas também nós somos ciumentos. Quando nós temos uma coisa, nós queremos ela toda. E assim também é Deus para cada um de nós. Ou nós nos entregamos a Ele completo, ou nós, através da Sua palavra, o obedecemos, ou não tem, e Ele não recebe nada pela metade. E a palavra diz que nós não temos como servir a dois deuses, a dois senhores. Não tem como caminhar em dois caminhos ao mesmo tempo. E o Senhor faz a revelação dizendo, por quê? Porque ou nós iremos amar um a mais, ou nós iremos odiar um. Então a escolha é nossa. Deus ele não vai pegar ninguém pelos braços, ninguém pelos pescoços, pelas orelhas, e vai trazê-lo à força porque Ele é Deus. Não, Ele é bom. Dentro dessas tais igrejas, dentro dessas tais religiões, é muito simples, é muito, há muita facilidade, é muito costumeiro se dizer, se não vier por amor, Deus vai pegar, vai arrancar o pescoço, as orelhas, o coração. Mas não, meu querido, isso não é um Deus da palavra, isso é um Deus carrasco, um Deus de ódio.